Pois é, hoje a gente está conversando aqui com você sobre a questão da violência urbana e com o grande objetivo de que a gente comece a prestar atenção de que por trás de todos esses aspectos da violência urbana existem fatores que muitas vezes dependem até não só do governo, não só do outro, mas que dependem também de nós. Todos nós temos a ver com essa questão, porque é uma questão muito ampla, como todos vocês já sinalizaram, como todos vocês já têm colocado aqui, né? É possível a gente definir, vocês que têm todo envolvimento com isso, é possível a gente definir um perfil dessa vítima de violência urbana? Normalmente, você tem uma definição que, em boa parte do país, normalmente pessoas negras, normalmente pobres, jovens. Dependendo do estado, a proporção entre jovens negros mortos é muito maior ou muito menor. Por exemplo, tem uma pesquisadora, Jaqueline Senhoreto, que fez uma pesquisa comparando Rio, São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, a proporção é 3 vezes maior de jovens mortos negros do que em São Paulo, por exemplo. Mas a proporção de jovens negros em São Paulo é 2 vezes maior que de jovens brancos. E no caso de Minas Gerais, também é 2,5 vezes. Então, uma proporção muito maior de jovens negros mortos no país do que de jovens brancos. Então, há um certo perfil, sim. Mas é claro que se você for para a região norte, você vai ver um perfil um pouco diferenciado para a questão indígena. Você vai ver também no Nordeste uma outra questão diferenciada, porque muitas vezes a identificação é feita como branco de pessoas que, na verdade, são uma miscigenação de várias raças no Brasil. Então, você não tem como definir muito bem. O perfil, muitas vezes, se define como branco, uma pessoa que, na verdade, é parda, negra, pela convenção do país. Mas ainda pobres, negros, pobres, etc., negros, né? Acabam jovens, sendo jovens, né? Acabam sendo os alvos dessa questão. Capitão, para eu não errar mais. Você acredita que o desarmamento ele poderia resolver o problema da violência urbana? O desarmamento realmente ele contribui para resolver o problema da violência urbana. Mas por que ele contribui? Porque quanto menos arma, menor a probabilidade de ter algum tipo de violência ligado à arma de fogo. Porém, não é uma solução. Também tem N casos que os cidadãos gostariam de ter arma para poder se defender, porém, ele também pode ser em potencial uma vítima até da sua própria arma de fogo. Então, isso também não é um pacote fechado que, tirou a arma de fogo, vai resolver o problema de violência urbana. Não, não é isso. Também não é uma solução. A solução realmente está lá nas causas, como eu falei. Realmente são as instituições públicas, são as políticas públicas que têm que ser continuadas no país. Então, não é a solução, não é somente retirar a arma de fogo e resolver o problema de violência urbana. Não, até porque violência urbana não é só quanto à arma de fogo. Tem problema de violência no trânsito, tem vários tipos de violência, são vários fatores que atuam nesse problema. E para o doutor, a pergunta, a gente até já passou um pouquinho por isso, mas eu quero refazê-la. A redução da maioridade penal, ela poderia minimizar de forma forte essa questão da violência urbana? Essa questão anseio da sociedade é um debate que está tão atual, né? É sempre atual a questão da redução da maioridade penal. Como estudante ainda de direito, que a gente sempre continua estudando, e a gente chegou à conclusão que não se resolve essa questão social com o direito penal. Vai reduzir para 16 anos, aí daqui a pouco vão ter adolescentes de 15 anos delinquindo, 14 anos delinquindo, aí vão querer reduzir novamente para 14. E, na verdade, nós entendemos que também são vítimas dessa situação. De repente, a gente estava conversando aqui no intervalo, era interessante investimento nos reformatórios para que esses adolescentes não viessem a delinquir. Então, na verdade, você acaba, esses reformatórios, que é uma palavra vulgar assim, né? Acaba sendo meramente acolhedor de destruidor de sonhos, na verdade, que ele não recupera ninguém, assim como são os maiores, os menores também não recuperam. Então, não tem uma política também nessa questão da ressocialização desses adolescentes. Então, não é só... É claro que a sociedade fica cansada. É claro que diariamente nós somos bombardeados e às vezes até vítimas desses próprios adolescentes. Mas também nós temos que entender que não é combatendo a consequência
sem entender a causa para que possa mudar essa estrutura. Se você pegar qualquer estudioso nessa questão, provavelmente vai ser contra a redução da maioridade penal justamente por isso. Porque não é, eu acho que a falta de oportunidade que tem empurra esse adolescente para a criminalidade. Claro que não justifica, mas é um fator preponderante para que eles comecem a delinquir. Vamos falar de projetos que o país possa estar pensando em diferentes espaços para solução ou para enfrentar essa questão da violência urbana. Que projetos estão sendo pensados? Você é um assessor parlamentar também, né? A gente tem aqui a polícia representada, tem a ciência, a cultura representada, o saber aí representado. Que projetos estão sendo pensados hoje no nosso país para enfrentamento dessa questão da violência urbana? Bom, eu acompanhei alguns projetos como pesquisador. Por exemplo, teve o PRONASSE no Rio de Janeiro, que já acabou. Depois tiveram uma sucessão de outros projetos também, a partir de convênios, normalmente são feitos entre os estados e o governo federal. O problema é que os convênios, eles têm uma contrapartida dos estados. Então, muitas vezes, os estados não aderem aos convênios, porque eles vão ter que empenhar uma parte do convênio e acaba fazendo com que eles não sintam uma vantagem em trazer um projeto também já fechado de cima do governo federal. Mas, por exemplo, uma operação que tem funcionado muito bem, que eu pude pesquisar no país, foi as operações da polícia, da Força Nacional de Segurança Pública. Por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública tem uma base aqui no Rio de Janeiro, atuando no morro da comunidade de Santa Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro, parte de um projeto do crack é possível vencer, de combate ao consumo do crack naquela região. Tem um outro projeto, por exemplo, de elucidação de crimes de homicídio em Maceió, e a Maceió Arapiraca, que eles estão conseguindo fazer uma força-tarefa para aumentar o nível de elucidação de homicídios lá, que é muito alto, é a capital brasileira com o maior índice de homicídios do país, é Maceió, e conseguiram fazer uma força-tarefa para melhorar um pouco o processamento desses homicídios, para que eles cheguem pelo menos a ser arquivados, porque nem tinham nem sido abertos nem inquéritos desses homicídios. Então, outras operações também, como essa que a Operação Brasil Mais Seguro, que aconteceu em Maceió, acabou sendo replicada em outros estados do Nordeste como uma forma de força-tarefa para tentar dar mais força à polícia judiciária local. Então tem várias operações, como de fronteira, por exemplo, com a Anafron, também feita pela Brasil Mais Seguro, pela relação com a Força Nacional de Segurança Pública, e outros projetos que dependem de convênios e da relação com o Estado, que acaba tendo que admitir um projeto fechado já que vem da União. Nesse sentido, muitas vezes vai fazer um sopesamento político. Se vale ou não a pena empenhar um dinheiro seu para um projeto que não é seu. Então, uma questão política aí também que é importante para compreender isso. Aqui no Rio de Janeiro, a polícia, através das UPP, desenvolvia 86 projetos sociais, dentre projetos esportivos, culturais, vários projetos. De 2011 a 2013, quando estive na UPP Prazeres, nós tínhamos um projeto Esporte Seguro, que era pela Secretaria de Segurança, consistia em era uma parceria com o Tottenham da Inglaterra, e no Tottenham foi desenvolvido um projeto da seguinte forma: no horário em que os adolescentes e adultos eram mais vitimizados fatalmente, nesse mesmo horário eram desenvolvidos projetos esportivos onde eles participavam. Isso evitava que eles fossem vitimizados pela violência. Isso foi desenvolvido no UPP Prazeres, as pessoas participavam desse projeto, teve uma adesão muito boa, era Esporte Seguro o nome do projeto, e realmente teve um grande sucesso naquela unidade, enquanto eu estive lá como subcomandante naquele período. Perfeito. Nessa questão que tem mais importante também, e ressalto essa questão da descontinuidade, aqui no Rio também teve até um projeto da Prefeitura, que foi o Favela Barra, que através de você levar saneamento, melhores condições, isso tentaria diminuir o índice de criminalidade e, consequentemente, da violência. Mas, às vezes, não precisa nem mudar de governo, quando eu falo da descontinuidade, quando economicamente o Estado ou o ente federativo não está bem, automaticamente esses projetos são os primeiros a sofrer cortes. Isso acaba sofrendo essa descontinuidade. Não precisa nem ter mudança de governo ainda. Então é isso que tem que ser repensado na sociedade, principalmente pela questão política e pela questão, trago à baila a responsabilidade tanto do executivo, do legislativo e do judiciário, principalmente, que também o judiciário eu acho que não está engajado o suficiente nessa questão também. Cobra-se muito do executivo, cobra-se muito do legislativo e cobra-se muito pouco do judiciário nessa questão também, que poderia contribuir muito
essa questão. Então, eu acho que falta essa mais prioridade do poder público em relação a essa questão, nesses projetos, todos como foi citado, como os outros também estão desenvolvidos. Até a própria questão da polícia de aproximação comunitária, aquelas questões todas. Mas se você não tiver acarretada com outros projetos que vêm embutidos, infelizmente não dará o devido sucesso. E tem um projeto que ele é super especial, né, que a gente já passou falando aqui por ele, que você pode liderar aí na sua casa, que é o projeto da família feliz, que é o projeto do acolhimento familiar. É você prestar atenção, como é que está a sua relação com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seus amigos de um modo geral, né? Porque não olhar para isso, não conversar mais, não estar junto, ouvir as necessidades, muitas vezes a gente faz com que essa criança, esse adolescente, ele possa se abrir com o pai, com a mãe, e não necessariamente com o traficante, né, com o cara lá fora que vai desvirtuar, que ele possa ir buscar o afeto num ambiente onde esse afeto não vai vir da forma correta, né? Então, cada um de nós também pode ter o seu projeto pessoal, às vezes uma instituição que pode patrocinar áreas de lazer, que pode patrocinar, quem sabe, uma biblioteca, né, uma biblioteca parque, né, que possa também ajudar as comunidades carentes, as igrejas, né, que têm projetos tão interessantes, que possam pensar um pouco além dos seus espaços de paredes de igrejas, mas que possam também efetivamente olhar para a comunidade e compartilhar. Porque o amor de Jesus é assim, né, para mudar vidas, para transformar e para que a gente possa ter um Brasil efetivamente melhor. Eu já vou aí para o nosso último intervalo e volto já já para as nossas considerações finais ainda com relação a esse tema da violência urbana. Tá bom? Vamos lá.